Primeiro livro dos Reis, olha a importância de pedir certo, porque a gente nunca sabe o que nos aguarda logo em seguida, ali na frente. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui hoje, quem aqui não sabe o que fazer diante de algumas coisas? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Eu também. Então aquilo que você e eu não sabemos como fazer, a gente precisa pedir a Deus. Com muita sensibilidade. Buscando acima de tudo, Senhor, eu quero pedir algo ao Senhor que esteja no teu coração. Agora você vai ver a consequência do pedido que ele fez em seguida. Vamos para o texto. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Vai ouvindo a história. Aonde? Onde que elas moram? Na mesma casa. Onde dei à luz a um filho. 18. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. 19. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Versículo 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho, que eu dera à luz. Versículo 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Versículo 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Porque esta é a sua mãe. 28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer o quê? Diga graças a Deus. Olha aqui para mim. A mulher nas Escrituras, elas tipificam a igreja.
Logo após Salomão pedir a Deus sabedoria e conhecimento, vem o teste, que está relacionado, olha aqui para mim, que está relacionado ao que ele pediu a Deus. Se ele tivesse, pense comigo aqui, pedido ao Senhor outra coisa, e essa situação se apresenta diante dele, o que ele faria? Provavelmente ele não teria capacidade para lidar com aquilo. Vejam só a importância de saber pedir, e a importância de interagir com o Senhor quando estivermos tendo uma experiência com Ele. Diga graças a Deus. As mulheres aqui, duas prostitutas que moravam na mesma casa, têm filhos em uma época muito semelhante uma da outra, diferença de dias. Uma das prostitutas adormece. Quantas mães temos aqui hoje? Eu falo isso como homem. A sua sensibilidade quando você está dormindo na mesma cama com a sua esposa e que um filho recém-nascido, a sua sensibilidade, ela aumenta não sei quantos milhões de %. Porque você fica com receio de virar para o lado e fazer o quê? Exatamente o que aconteceu aqui, esmagar a criança. Sim ou não? O seu sono fica leve. Você nunca mais talvez vai conseguir dormir do mesmo jeito. Quem concorda comigo aqui? Mas o que acontece? Uma das mulheres adormece, deita por cima do seu filho, tira a vida dele e ela nem percebeu isso. O que ela faz? Ela se dirige a outra mãe, que mora no mesmo ambiente que ela. Toma o filho dela de noite, faz uma troca. E no dia seguinte, o que acontece? A mãe verdadeira que tem um filho vivo consegue enxergar uma coisa: esse filho não é meu. Tem uma coisa estranha nisso aqui. E como elas não conseguem resolver a sua causa, porque às vezes nós estamos na mesma casa e nós por nós mesmos não conseguimos chegar ao entendimento. E é por isso que precisamos da sabedoria que vem do alto para resolver esse impasse. Quem está comigo aqui hoje? Então, se a gente, irmão, está passando por algumas coisas, a gente precisa pedir o quê? Senhor, nos ajude a julgar essa causa, não com a nossa sabedoria, mas com a sua. E por que tudo isso aqui está sendo colocado para mim e para você nessa noite, como para Salomão? Todas as vezes que Deus mandava, levantava um rei, ele nunca recebia. O rei que Deus mandava, unge essa pessoa como rei, para governar sobre o meu povo. Ele nunca recebia uma coroa a princípio. Ele recebia uma unção no alto da sua cabeça, para que desde o começo esse rei entendesse uma coisa: como que você vai administrar o meu povo? Não é com a sua sabedoria, nem com a sua força, mas é com a sabedoria, com a unção que vem do alto. Diga glória a Deus aí. Então esse caso é levado para Salomão, e Salomão começa a ouvir aquela situação. Cada uma diz uma coisa, cada uma tem uma versão. E essas duas mulheres aqui hoje representam uma coisa: uma igreja que está dormindo e uma igreja que está acordada. A igreja que dorme, ela deita por cima do que gerou e faz isso perder a sua vida. Muitas pessoas que geraram frutos um dia, o seu sono está matando o fruto que receberam e conceberam um dia. Então isso é uma coisa muito importante que a gente está tratando aqui essa semana. Quem está comigo aqui, diga amém. Uma das mulheres dorme, representa um tipo de igreja, que dormiu, que perdeu a sensibilidade e que está tirando a vida de um fruto, de algo importante, aqui representa um filho, e não percebe. Irmãos, a gente precisa muito vigiar nesses dias. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Quando Jesus está no Getsemane, ele chama 3 discípulos para orar junto com ele. E ele disse: fiquem aqui que eu vou ali orar e vou voltar. Todas as vezes que Jesus ia orar e voltava, ele encontrava os seus discípulos dormindo. E ele disse assim a Pedro:
vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo. Então a gente estava explicando uma coisa que até postei no grupo. Nem todo mundo que está presente está acordado. Pastor, eu posso estar aqui hoje, eu não estou fazendo uma crítica a você que está aqui. Eu estou fazendo aqui um alerta para todos nós. Eu posso estar presente, mas está dormindo. Estar presente não garante que eu estou acordado, que eu estou lúcido, percebendo a intensidade, a importância de alguns momentos que as nossas vidas estão atravessando. Se a gente não despertar, a gente pode, olha aqui para mim, nós podemos matar algo que é precioso para nós. Por quê? Eu perdi a sensibilidade. Como que uma mãe deita por cima de um filho, tira a vida dele e não percebe? Isso representa uma igreja que já dormiu faz muito tempo. Agora existe uma outra igreja que está acordada, que consegue perceber as coisas, discernir as coisas. Ou seja, aquela mulher, ela vai levar a causa para o rei. Por quê? Porque ela não se conforma, porque ela sabe que existe algo errado naquela situação. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho que saber de mim, você tem que saber de você. Quando você estiver se acomodando, quando você perceber que você está se acostumando, e às vezes nós precisamos de um despertamento. A gente vai se acostumando com aquilo que estamos vivendo, com aquilo que estamos fazendo. E às vezes, nós só vamos nos dar conta de algumas coisas depois que aquilo perde a vida. Então acredito que nessa noite Deus está acendendo um alerta para nós aqui e ainda dá tempo. Diga glória a Deus. Então aquela mulher leva a causa para o rei porque ela não se conforma. O filho que morreu não é o meu. Eu sei que eu estou atenta, vigilante, sóbria, lúcida, sensível. Eu sei do fruto que foi gerado. Eu tenho zelo. Você tem que ter zelo. Como que a gente vai perdendo as coisas? Vamos perdendo o zelo. A tendência do tempo não é da vida, gera morte. E aquela mulher falou: eu não aceito essa situação. Não fui eu que dormi. Não fui eu que estava num sono profundo. Não é meu filho, não é meu fruto que morreu. Vou levar essa causa para o rei. E elas vão. E o rei ficou vindo. E o rei ficou vindo. Aquela mulher que chama a atenção é que ela não desiste por causa do que a outra pessoa está tentando fazer com ela. Irmão, cuidado com a influência. Às vezes, eu falei essa semana aqui, você não desiste porque você não ama o Senhor. Você não desiste porque você não gosta, não ama estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, adorando o Senhor, como que você está fazendo aqui agora. Diga amém. Mas às vezes o que vai levando a gente a esfriar, a desistir, a recuar, a diminuir a nossa intensidade, não somos nós, é alguém. A frieza, a decepção, o distanciamento, o esfriamento na vida de todo mundo que está aqui, e até de quem já não está mais, e já esteve um dia na casa do Senhor, você pode ter certeza, a justificativa é alguém. Essa mulher aqui podia ter parado e abrir mão. Que injustiça. Eu sei que eu não matei meu filho. Eu sei que foi ela que dormiu. E ela está tomando o meu filho e agora se fazendo dela. Aquela mulher podia ter ficado desgostosa da vida. Aquela mulher, ela podia nem ter levado aquela causa para o rei. Podia ter saído da casa e abrir mão. Mas ela não faz isso, diga glória a Deus. Ela vai até o rei e fala assim: está acontecendo isso, rei. Eu moro na mesma casa com ela, ela dormiu, deitou sobre o seu filho, tirou a vida dele, tomou meu filho, fez uma troca, e eu estou aqui trazendo essa causa para o Senhor. E Salomão fala assim: uma diz uma coisa, outra diz outra. Irmãos, tem coisas que não vai ter como a gente resolver.
Só Deus para nos ajudar. Amém, amém. O que Salomão pediu a Deus? Fala em voz alta. O que Salomão pediu a Deus? Então, muito bem. Já que a gente está num impasse e vocês não chegam num consenso, cada uma diz uma coisa, traga uma espada, então, que a gente vai resolver isso aqui. Toma a espada, vamos cortar, vamos dividir o menino que está vivo no meio. Quando você ouve isso aqui, parece uma coisa absurda, parece uma coisa sem sentido, mas a sabedoria de Deus, ela vai parecer loucura muitas vezes aqui para nós. Mas Deus é o Deus que tudo sabe, porque tudo vê. Amém ou não amém? Salomão, olha aqui para mim, Salomão não estava presente quando aquela situação aconteceu, mas Deus estava lá. Diga glória a Deus onde você está. Às vezes, irmãos, os nossos olhos não vão poder estar em todo lugar, mas os olhos do Senhor estarão. Então o que ele faz? Traga uma espada, vamos dividir ao meio o menino que está vivo. O que diz a palavra? O espírito materno da mãe do menino que está vivo aflora, vem para fora. E ela disse: Senhor, meu Senhor, não mate o menino. Eu prefiro que o Senhor dê a ela. Eu prefiro que ela fique viva, ainda que não fique comigo. Quando Salomão ouve isso, e ouve a outra falando: nem meu, nem seu, não será meu, nem dela. Naquela hora, Salomão está deixando Deus trabalhar. Existem algumas situações que você tem que ir construindo. É como numa conversa. Você não pode às vezes chegar e dar um ultimato, porque ele não sabia. Ele foi agindo segundo a sabedoria que Deus foi dando a ele. Meu filho, vai ouvindo. Primeiro, você tem que ouvir. Segundo, você não tem que ter pressa para decidir, para resolver. Você tem que ir percebendo o movimento que as pessoas estão fazendo e o que está saindo da boca delas. Amém ou não amém? E ele foi ouvindo, ele foi prestando atenção, até que então ele vai ter uma atitude provocativa. Muito bem, então me traga uma espada. Eu fico imaginando naquela hora assim, ficou todo mundo ali olhando para aquilo assim. Isso não faz muito sentido. Às vezes, o que Deus vai mandar você fazer também não fará sentido, mas essa é a resposta que você precisa hoje, para aquilo que hoje você não sabe o que fazer. Dá glória a Deus aí. Aplauda Jesus onde você está, meu irmão. Aplauda com vontade onde você está. Não faz sentido, mas é o que você precisa. Quando a mulher falou assim, dê para ela, e a outra disse assim, nem meu nem dela. Naquela hora ficou fácil para ele, falou assim, deu o menino para essa da primeira aqui, porque o filho é dela, não é da outra. Sabe o que foi revelado aqui? Deus ofende a minha mente para revelar o que está no meu coração. Quando ele disse assim, pega a espada, na hora o coração da mãe falsa foi revelado. Esse é o sinal de uma igreja que dormiu. Ela não se importa, ela não busca a Deus para ressuscitar o que se perdeu. Por não se contentar com isso, ela ainda quer tirar o filho daquela que está acordada, perseverando e valorizando o que Deus deu para ela. Fica fácil você reconhecer quando as pessoas vão abrindo mão, não se importando. Não é que Salomão aqui não se importava, ele estava usando a espada de Deus, e essa é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, ela é precisa, ela tem um corte certeiro. A espada cortou corretamente, e falou assim, você é uma egoísta, você é a falsa, você não é a verdadeira, seu coração, pelas suas palavras, acabou de ser revelado. Interaja com Deus.
Você não sabe o que fazer hoje? Nessa noite aqui, Deus está dando uma experiência para nós. Interaja com a palavra. Interaja com a experiência. Interaja, se envolva com o que está acontecendo nesse ambiente aqui agora. Senhor, eu estou dormindo. Me acorde, me desperte. Ou se Ele está falando com você aqui agora, volte a praticar as práticas espirituais que você já fez um dia. Volte a fazer as práticas espirituais que você deixou de fazer, porque é isso que vai te distanciando. A gente está aqui agora, isso é uma prática espiritual. Estamos orando, é uma prática espiritual. Jejuando é uma prática espiritual. Ofertando, dizimando é uma prática espiritual, porque Deus não precisa disso, quem precisa sou eu e você. Deus não precisa que a gente ore, que a gente jejue. Tudo isso que a gente faz é porque tem um chamado, tem um propósito, e tem coisas que não vai acontecer, não vão acontecer se a gente não fizer isso. Às vezes, irmão, aqui hoje a gente passa em alguns momentos que a gente está como tentando sintonizar uma rádio. Quem ainda escuta a rádio aqui? Eu não escuto, mas quem escuta? Você está lá, antigamente você ficava lá tentando sintonizar a frequência, mas o que acontecia quando você não acertava a frequência? Você ouvia a voz do locutor no fundo ou a canção chiando. Você sabia, eu estou perto, mas o som não está limpo porque a frequência ainda não é essa. Às vezes existem alguns ambientes que a gente está quase lá, mas tem um chiado na frequência, tem vozes aí, porque tem marcas que a gente carrega, das decepções, das frustrações. A gente não desiste, não abre mão, não recua, e já não tem mais a mesma intensidade. Não é porque a gente não ama Jesus, não é porque não tem prazer, é porque, vou repetir, tem nome. Essa mulher tinha um nome. Jesus, depois de orar 3 vezes, chamar a atenção dos discípulos, ele falou o seguinte: levantai-vos, vamos, ainda dormis, eis que o traidor se aproxima. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu continuar aqui indo orar, eu já fui 3 vezes e voltando, eu já estou num momento de pressão, está difícil para mim, mas o sono de vocês vão acabar me influenciando, eu vou desistir de vez. Faça o que tiver que ser feito você. Porque às vezes você sabe o momento decisivo que você está atravessando, mas nem todo mundo está percebendo isso. Então Jesus falou assim: chega, eu não vou mais orar e voltar, porque eu sei que você está dormindo. Nem todo mundo que está presente está acordado, e volta a dizer, isso não é crítica, isso é despertamento para nós hoje. Será que eu estou presente, mas eu dormi? Eu me tornei indiferente, eu me tornei insensível, gente. Eu estou vendo as coisas morrendo, mas eu não vou clamar a Deus. Eu vou tentar ainda tirar da vida de outra pessoa que ainda está acordada o fruto que ainda ela carrega. Eles estão vivendo esse tempo. Uma igreja que dormiu, uma igreja que está acordada. Vigie, para que ninguém tome aquilo que é seu. Se ainda há fogo, conserve esse fogo. Se ainda há consciência na sua vida, não dê ouvidos a quem hoje você não pode ouvir. Essa mulher morava na mesma casa da outra, mas não deixou ser influenciada, mas se posicionou de uma maneira correta. Dá glória a Deus aí. O que você quer que eu te dê? Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Eu vou te dar, porque eu já vi que ali na frente
vai vir algo no seu reino, e eu vou usar essa situação para todos verem quem é que está governando e reinando aqui. Meu filho, Salomão, eu coloquei você aí, mas todos verão que eu sou na sua vida. Tem gente hoje, tem situações hoje, que não se resolve de qualquer jeito. Diga glória a Deus. Peça a Deus hoje. Peça a Deus hoje. Deus, o que eu preciso pedir ao Senhor? Que não é para mim, mas que é para me alinhar ao propósito eterno que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para aquilo que está à minha volta. Meus irmãos, nós temos uma espada. Eu vou repetir, nós temos uma espada. Eu vou repetir, nós temos uma espada. Interaja. Interaja. Quem está comigo aqui? Quem me dá mais 5 minutinhos?